Salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando agora na manhã dessa segunda-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Inicialmente eu pediria a você, rubro-negro, que não é inscrito ainda no canal, que você fizesse a sua inscrição, que deixasse o seu like, que compartilhasse os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você também ativasse o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, feito o merchan do canal, vamos às notícias, porque aqui não tem enrolação, não com Marquinhos Assunção. Flamengo fez ontem, diante do Cuiabá, sua última participação no Campeonato Brasileiro de 2023, jogando no Maracanã. Porém, apesar da importância da partida por conta da necessidade de pontuar por causa de uma eventual classificação para a fase de grupo da Libertadores, as atenções estavam voltadas para Felipe Luiz e também Rodrigo Caio, que estão de saída do clube. A emoção tomou conta logo antes do time entrar em campo, ao gramado, para o aquecimento antes da partida, quando Felipe Luiz e Rodrigo Caio, na companhia de suas famílias, foram homenageados pelo Flamengo, inclusive com a presença das taças conquistadas pela dupla durante os últimos 4 e 5 anos. Falando da partida em si, Flamengo e Cuiabá jogaram para um grande público, coisa comum quando se trata do Flamengo em 2023, mesmo não tendo vencido nada na atual temporada, quando disputou 7 competições sem nenhuma conquista. Flamengo e Cuiabá jogaram no Maracanã para um público pagante de 60.067 torcedores, para um público presente de 63.148 torcedores, o que proporcionou uma renda de R$ 4.167.245. O Flamengo começou a partida diante do Cuiabá com a intensidade que o objetivo principal da equipe no Brasileiro pedia, praticamente não deixando o time do Cuiabá jogar. Tanta pressão resultou no gol de Luiz Araújo ainda no início da partida. A continuidade da pressão imposta pelo Flamengo, mesmo após a abertura do placar, fez com que o Flamengo, no final do primeiro tempo, conseguisse ampliar o placar através do centroavante Pedro, em cabeçada no gol cuiabano. Final do primeiro tempo, Flamengo 2, Cuiabá 0. No segundo tempo, o Flamengo apenas controlava o jogo, sem sequer sofrer, até que, faltando 10 minutos para o final da partida, o juiz pernambucano Rodrigo Pereira inventou um pênalti cometido por Varela em cima do jogador Cleison do Cuiabá, que diminuiu o placar. Assim foi até o final, mas passamos um sufoco ali depois que o Cuiabá marcou esse de pênalti. Objetivo querido, objetivo alcançado. Os 3 pontos deixaram o Flamengo cada vez mais perto de uma classificação de forma direta para a fase de grupo da Libertadores 2024, restando apenas um capítulo final contra o São Paulo na próxima quarta-feira no estádio do Morumbi. Para a partida diante do São Paulo, meus amigos, o Flamengo já tem um desfalque confirmado. O zagueiro Léo Pereira tomou o 3º cartão amarelo e cumprirá suspensão automática contra os paulistas. Então, Léo Pereira fora da partida da próxima quarta-feira. Em relação à classificação para a fase de grupos da Libertadores 2024, ela pode vir de várias maneiras. Ela pode vir com uma vitória contra o São Paulo por qualquer placar. Flamengo ganhou do São Paulo, classificado diretamente. Ou o Flamengo mesmo empatando contra o São Paulo, desde que o Botafogo não vença o Internacional de Porto Alegre. Ou até mesmo com uma derrota para o São Paulo, novamente, desde que o Botafogo também não vença o Internacional em Porto Alegre. Ou apenas a derrota do Grêmio diante do Fluminense no Maracanã, também já possibilita o Flamengo estar classificado de forma direta
para a fase de grupo da Libertadores, que é o principal objetivo com a chegada do treinador Tite. Bom, meus amigos, duas estrelas rubro-negras da geração 2019 precisam se reinventar em 2024 e provar que os desempenhos abaixo no final dessa temporada foram sim uma má fase. Gabriel Barbosa, o Gabigol e Bruno Henrique, que estão prestes de ter anunciadas suas renovações contratuais com o Flamengo, terminam o ano devendo e devendo muito, né, meus amigos? Os dois sendo reservas do time do Flamengo, apesar de agora terem os dois maiores salários do clube de regatas do Flamengo. Totalmente inversamente proporcional, né? Depois da grande vitória do último sábado no Maracanãzinho contra o Franca, o basquete do Flamengo, o orgulho da nação, assumiu a vice-liderança da competição atrás do Minas Tênis Clube, que foi um dos que venceu o Flamengo nessa temporada. Porém, o Flamengo encontra-se com um jogo a menos que o Minas. O mais querido do Brasil volta às quadras amanhã, terça-feira, em São Paulo, às 20 horas, contra o Paulistano. Partida essa que terá transmissão exclusiva da ESPN. Meus amigos, apesar da temporada ruim em 2023, a torcida do Flamengo não deixou de fazer sua parte. Com o Maracanã lotado mais uma vez diante do Cuiabá, o Flamengo alcançou a segunda maior média de público da história do Campeonato Brasileiro neste ano. Foram 57.975 torcedores de média esse ano o Flamengo jogando no Maracanã. Número inferior a apenas à temporada de 2019, quando o Flamengo teve de média 59.285, mais ou menos aí 1.800 torcedores a mais de média de 2019 para 2023. O Flamengo Futebol Feminino estreia hoje, segunda-feira, às 17 horas, no Brasil Ladies Cup, contra a Ferroviária de Araraquara. Só lembrando que o Flamengo é o atual campeão da Ladies Cup do ano passado. O Flamengo está no grupo B da competição, juntamente com o Santos, com a própria Ferroviária e com a seleção paraguaia. A competição marca o final da temporada do futebol feminino no Brasil. Todos os jogos da Brasil Ladies Cup será transmitida pelo Sport TV. Então fiquem atentos, porque hoje, 5 horas da tarde, o futebol feminino do Mengão vai dar início às disputas da Brasil Ladies Cup, tá certo? Bom, o gol marcado por Luiz Araújo diante do Cuiabá, o primeiro gol do Flamengo na partida, o 1-0, na vitória de ontem à tarde no Maracanã, foi o gol de número 4.000 do Flamengo marcado no Maracanã em toda a sua história. E referente a essa história do Flamengo no Maracanã, segundo o portal Fla Estatísticas, ao longo de toda a história do Maracanã, esses são os números do Flamengo. O Flamengo já disputou 2.223 jogos no Maracanã, obtendo 1.226 vitórias, 538 empates e 459 derrotas. O Flamengo marcou 4.000 gols com o gol do Luiz Araújo. Agora já são 4.001, porque o Pedro também marcou, contra 2.209 gols sofridos durante toda a história do Maracanã. Bom, depois da vitória diante do Cuiabá e também da entrevista coletiva do Tite, o homenageado da noite maior ontem, Felipe Luiz, falou por 1 hora com jornalistas e também com os influencers rubro-negros. Vejamos agora algumas falas do craque Felipe Luiz. Bom, primeiro ele falou do grande sentimento e da satisfação em encerrar a sua trajetória no futebol como atleta do seu clube de coração, sempre exaltando o seu amor pelo Flamengo, o craque Felipe Luiz. Agradeceu também pela tarde mágica que viveu no Maracanã ontem diante do Cuiabá, pois temia não ter uma despedida assim, até por conta de uma lesão. Mas ele foi homenageado junto com a família dele, tirou foto com as taças conquistadas ao longo desses últimos 4 anos, enfim,
teve bandeira das torcidas, teve muita coisa, recebeu placa do Flamengo, enfim, foi uma tarde sim maravilhosa para o nosso Felipe Luiz. Ele falou também que o grande objetivo agora é trabalhar como treinador de futebol após a aposentadoria. Deseja tirar aí uns 2 meses de férias, terminar o curso da CBF e aí sim procurar viver o sonho de ser treinador de futebol. Falou também da sua grande amizade com todo o elenco rubro-negro, mas especialmente com Gabriel Barbosa, o Gabigol. Ele disse que nesses 4 anos e meio andou junto com Gabriel o tempo todo. Falou que é uma amizade diferenciada pela intensidade com que viveram e com que vivem e com que se dão muito bem até hoje. Então, exaltou aí a grande amizade. Inclusive, Gabriel Barbosa foi às lágrimas, né? Por conta da despedida dos 2 companheiros, tanto do Felipe Luiz quanto do Rodrigo Caio também. Falou também de, às vezes, ser chamado de chato no próprio clube por cobrar melhorias, por achar que o Flamengo, pelo patamar que está, sempre tem que estar acontecendo tudo de melhor no Flamengo. Seja o melhor gramado, seja a melhor estrutura, seja até a melhor comida. Ele diz, eu reclamo mesmo, eu sou chato mesmo. Quer ser o melhor? Tem que ser o melhor em tudo e nesse ponto a gente concorda com ele. O Flamengo chegou no patamar que não dá mais para voltar, pessoal. Nós só temos que crescer, né? Decrescer é para os fracos e o Flamengo não é fraco. Um abraço para o Felipe Luiz, para o Rodrigo Caio, um desejo de boa sorte, de sucesso e de muita felicidade na trajetória que os dois escolherem para suas vidas, tá bom? Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui, meus amigos.